Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal O Fim dos Tempos, Mateus 24:14, eu sou o evangelista Alexandre e após a vinheta vamos à mensagem. Por favor, deixe seu like, assim o YouTube estará recomendando este canal. Que você seja ricamente abençoado. Graça e paz, meu irmão, meu amigo. Aqui quem vos fala é o evangelista Alexandre. Hoje eu quero trazer uma meditação da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo neste mundo e sendo provados por Deus para passar num teste, para sermos aprovados ou não? Bom, quero trazer um paralelo bem rápido aqui sobre Adão e Eva, né? Quantas pessoas já não ouviram falar dessa história, né? O primeiro ser humano criado por Deus em imagem e semelhança foi Adão. Deus criou Adão e deu apenas uma ordem para ele. Olha, Adão, de todos os frutos deste jardim você poderás comer, menos o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem que Deus deu para Adão. Infelizmente, nós sabemos o resultado. Adão ele foi reprovado, né, no teste. Deus precisava saber, né? Sobre Adão passar ou não no teste. Mas eu não quero entrar em muitos detalhes, mas todos nós sabemos que Adão pecou e pelo fato dele ter pecado, originou-se o pecado original da qual toda a raça humana passou a ser pecadora. Ou seja, todos nós nascemos no pecado. Tá. Nós estamos neste mundo e a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 9:27, ao homem foi destinado a viver uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, todos nós temos uma única oportunidade para sermos aprovados e para podermos morar nos céus, para podermos morar com Deus. Ou seja, o que nós precisamos fazer para que isso venha acontecer? Bom, Adão ele foi lá e tocou no fruto do conhecimento, por isso ele caiu, por causa do pecado que entrou no mundo. Nós precisamos buscar o quê? Já ouviu falar, todos os caminhos levam a Deus? Não, isso não existe. A Bíblia vai dizer que só existe um único caminho que nos leva a Deus. Jesus ele vai falar lá em João 14, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele já está ali se colocando, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ninguém virá ao Pai se não for por mim. Jesus ele é o caminho. Ele é a porta que nos conduz à vida eterna. Através dele podemos ter acesso a Deus. Ele veio para nos redimir dos nossos pecados, nos perdoar e nos conceder a salvação e, por fim, a vida eterna. Este é o caminho. Este é o caminho. Deus ele não veio somente chamar os bons. Ele veio chamar a humanidade. Este canal é um canal pequeno, tem poucas pessoas? Tem. Mas a salvação é para poucos. Realmente é para poucos, né? Quero estar abrindo aqui Mateus 22:14 vai dizer assim, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha, somente poucos deste mundo serão escolhidos por Deus para morar com Deus, para ter vida eterna com o Pai. Então, são poucas as pessoas. Na época do dilúvio, você sabe quantas pessoas se salvaram de
todo o mundo, apenas 8 pessoas. 8 pessoas. De todas aquelas pessoas que já viviam no mundo, apenas 8 foram salvas. Por obediência à palavra de Deus. Por obediência a Deus. Então, a salvação é para poucos, né? A salvação realmente é para poucos. Então, eu e você precisamos entender que nós só temos uma única chance e oportunidade. Qual é? A palavra fala que ao homem foi destinado viver uma única vez. Eu e você temos essa única chance de quê? De abraçar Jesus, confessar Jesus, estar com Cristo, para que naquele grande dia possamos, né, ter comunhão com o Pai e viver no reino dos céus. Então, quando Jesus ele se manifestou sem pecado, e pelo fato dele não ter pecado, ele venceu a morte e consequentemente todos aqueles que morrerem em Cristo na ressurreição ressuscitarão, porque ele venceu a morte, né? Na Bíblia nós vemos que Jesus ele ressuscitou 3 pessoas, né? Quem não já ouviu falar que Lázaro foi ressuscitado? Lázaro era amigo de Jesus, né? Jesus também ressuscitou a filha de Jairo, né? Ela estava, Jesus estava a caminho da casa de Jairo, né? Para que fosse lá, porque a filha estava muito mal. Aí quando os empregados dele chegou, informou: "Não, sua filha já está morta." Aí Jesus falou assim: "Credes em mim, Jairo, apenas creia." Jesus chegou lá, a menina já estava morta e Jesus ressuscitou essa menina, chamou ela dos mortos. Assim foi com Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias e Jesus disse assim: "Tirai a pedra." Eles foram lá e tiraram a pedra. Talvez a pedra seja, para o nosso coração, seja a incredulidade. Há muitas pessoas dizem que crê, mas não creem de fato. Existe incredulidade, muitas incredulidade no coração do homem. Mas a partir do momento que você tiver fé, você vai deixar Deus operar no seu coração e você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Jesus também operou um outro milagre, né? Foi quando a viúva de Naim, né? Ela estava levando o seu filho, né? O corpo do seu filho para ser sepultado. Quando Jesus estava passando por esse lugar, ele viu que essa mulher, que já era viúva, estava sepultando o seu único filho. Jesus viu a necessidade dela. Jesus entrou no coração daquela mulher e viu o tamanho, né, da tristeza dela. Já tinha perdido o marido e já tinha perdido o filho, que já estava indo para fazer o sepultamento. Jesus parou aquela procissão, né, aquele funeral, encostou diante daquele corpo e deu uma ordem. E aquele corpo que estava sem vida voltou a viver. Aquele homem sentou-se, né, e ele entregou o filho dela para essa mulher. Imagine a alegria, né? A alegria de alguém que recebeu novamente a oportunidade de estar vivo. Então, a nossa única esperança está em Cristo. Timóteo, que eu já vou estar encerrando aqui. Timóteo capítulo 2, versículo 5 vai dizer: "Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem." Somente Jesus é mediador entre eu e você. Somente Ele pode nos conceder a salvação e a vida eterna. Amém?
que você possa guardar essas palavras, que nós estamos aqui de passagem. Aquele que confiar em Jesus, entregar sua vida para Jesus, este tal que permanecer até o fim será salvo. Porém, é o que eu falei, a salvação é para poucos, né? Que possamos ser um desses poucos para herdar o reino dos céus. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém?